Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, tem esse nome comprido e diferente, mas significa repetição da lei. Vamos ler no capítulo 16, versículo 9 em diante. Deuteronômio 16, versículo 9 em diante, diz assim: Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local em que Ele escolher para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos e as suas filhas, e os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a esses decretos. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, fale conosco nesta noite, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos dê sabedoria e entendimento, que sejam quebrados agora todos os sofismas, todas as barreiras que se levantaram na mente, para que possamos, ó Pai, ser capazes de entender e experimentar a Tua vontade perfeita e gloriosa. Fale ao nosso coração, Pai. Nós estamos abertos e nós desejamos ouvir a Tua voz para praticar a Tua palavra, para obedecer a Tua vontade, Pai. Não apenas para aplaudirmos, não apenas para ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar, mas para obedecer a Tua palavra, Pai. Nós nos submetemos à Tua autoridade, querido amigo Espírito Santo. O Senhor tem liberdade na vida de cada um de nós neste lugar, e eu peço que o Senhor use a minha vida, que eu diminua, mas o Senhor seja exaltado. Jesus, eu te peço e já te agradeço, meu Deus, para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, hoje é o dia de Pentecostes. Hoje é o encerramento do nosso jejum, que começou há 50 dias atrás, no domingo de Páscoa. E nós precisamos estar abertos para aquilo que Deus tem para nós a partir de hoje. E eu sei que a maioria dos cristãos, a maioria da igreja, conhece pouco a respeito do dia de Pentecostes. Às vezes conhecemos só aquele texto de Atos 2, um texto conhecido, glorioso, que fala que no dia de Pentecostes estavam os discípulos reunidos no cenáculo em Jerusalém, quando todos foram cheios do Espírito Santo, viram línguas de fogo, ouviram um som de um vento veemente, impetuoso. Todos começaram a falar em línguas e foram então batizados com o Espírito Santo, revestidos de poder. Tudo isso que se cumpriu no dia de Pentecostes, geralmente é o que a igreja em geral conhece. E nós somos chamados de cristãos ou igreja pentecostal, justamente porque nós cremos naquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. Nós cremos no derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Nós cremos que essa promessa é para nós ainda hoje. Nós cremos que o Espírito Santo foi derramado e está sobre a igreja, e é Ele que nos reveste de poder, é o Espírito Santo que nos fortalece. Então nós somos pentecostais porque acreditamos no acontecimento do dia de Pentecostes, em Atos 2, e cremos que esta experiência é válida
e é necessária para nós hoje, para os nossos dias hoje. Consagramos um jejum de 50 dias, da Páscoa ao Pentecostes, e a igreja está envolvida neste propósito de jejum, de oração, de consagração, porque nós queremos este avivamento, nós queremos este revestimento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Quantos desejam o Espírito Santo sobre a sua vida? Quantos aqui querem este avivamento de Deus na sua vida? Então, para entendermos a essência do dia de Pentecostes, nós precisamos voltar ao início, onde Deus estabeleceu a festa de Pentecostes. O dia de Pentecostes fazia parte de uma das 3 festas mais importantes de Israel. Haviam 3 festas de peregrinação dos judeus a Jerusalém, onde eram convocados e obrigados que todos os homens fossem a Jerusalém adorar e servir ao Senhor. Era na festa da Páscoa, era na festa dos tabernáculos e na festa das semanas, que culminava com o dia de Pentecostes. Esta festa era uma das 3 mais importantes de Israel. A festa das semanas, como era chamada, também festa da colheita, ou festa das primícias, era o nome dado a esta festa tão importante em Jerusalém. E esta festa das semanas, ela tinha como dia principal o dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes significa 50º, porque fazia parte de uma contagem de 7 semanas. Este texto que nós lemos, e também Levítico capítulo 23, a Bíblia fala que Deus mandou o povo contar 7 semanas. E no dia seguinte, aquelas 7 semanas completas da Páscoa, aqui em Deuteronômio nós lemos, do dia em que começarem a colheita do cereal, porque após a Páscoa eles começavam a colheita do cereal, eles deveriam então contar 7 semanas. 7 semanas são 49 dias. E no dia seguinte, ao dia a contagem da 7ª semana, eles deveriam celebrar esta festa, como nós acabamos de ler. Era o dia de Pentecostes, o 50º dia após a Páscoa. Então, o que estava relacionado à festa de Pentecostes, e que tem um significado atual, profético e verdadeiro para nós cristãos nos dias de hoje, nós vamos observar e aprender aqui. A primeira coisa relacionada à festa de Pentecostes é justamente a contagem dos dias. Havia uma contagem dos dias, havia uma contagem das semanas. Quantos estão participando conosco deste jejum que termina hoje? Levantem a mão. Nós, em cada semana, participamos de uma contagem. Cada domingo, nós chegávamos aqui, consagrávamos mais um propósito do jejum, íamos contando: 1ª semana, 2ª semana, 3ª, 4ª, 5ª semana do jejum, 6ª, 7ª semana. E esta contagem, como na festa das semanas e como no jejum que nós fizemos, ela gera uma expectativa de que algo vai acontecer. O povo de Israel, quando celebravam a Páscoa, e no dia seguinte começavam a contagem das semanas, como Deus havia mandado, para chegar ao final da 7ª semana, e celebrarem então a festa das primícias, o dia de Pentecostes, aquilo gerava uma grande expectativa no coração deles. Passavam-se as semanas, eles iam contando os dias, e Deus ia
dando uma expectativa para eles: a colheita será boa, vocês apresentarão a oferta das primícias, e algo novo o Senhor vai fazer por vocês. Então, irmãos, a festa de Pentecostes, o dia de Pentecostes, ele foi estabelecido por Deus primeiramente para gerar uma expectativa de que Deus vai fazer algo novo na nossa vida. E eu sei que Deus vai fazer coisas novas na sua vida a partir deste jejum. Eu sei que Deus vai gerar o novo na tua vida, na nossa igreja, na nossa célula, em cada família. Deus vai fazer algo novo. Eu tenho essa expectativa. A Bíblia fala tanto a respeito do novo de Deus. Isaías 43, o Senhor diz: eis que eu faço uma coisa nova. Aleluia. Vou repetir o que Deus está mandando te dizer. Assim diz o Senhor: eis que eu faço uma coisa nova, que já está surgindo à luz. Já estou colocando um caminho no deserto e rios no lugar seco, diz o Senhor dos exércitos. A Bíblia fala tanto a respeito do novo de Deus em nós. Deus nos deu um novo coração. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Jesus, quando falava sobre jejum, ele foi perguntado a respeito de jejum, e disseram: mestre, os fariseus jejuam, os discípulos de João jejuam, mas por que os teus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu: eles não jejuam porque o noivo ainda está com eles, mas dias virão em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. E aí Jesus começa a falar sobre remendo de pano novo em roupa velha, e vinho novo em odres velhos. E aí Jesus termina aquele ensinamento sobre jejum, dizendo assim: não se coloca vinho novo em odres velhos, porque ele pode romper e estragar tudo, mas coloca-se vinho novo em odres novos. Sabe o que Deus faz quando a igreja jejua? Ele nos renova, Ele nos transforma de odre velho para odre novo. Nesses 50 dias, meu irmão e minha irmã, a principal obra que o Espírito Santo fez na sua vida, na minha vida, na nossa igreja, na sua célula, foi nos transformar em odres novos. E a partir de hoje, Deus vai derramar o vinho novo sobre odres novos. Aleluia! Você foi transformado num odre novo através do jejum. Todas as vezes que nós jejuamos, Deus renova a nossa vida e nos faz um odre novo. E aí Ele pode chegar e derramar o vinho novo da sua presença, a alegria do Senhor, uma renovação do Espírito Santo. Ele derrama sobre odres novos. Você é um odre novo e Deus vai derramar vinho novo a partir de hoje. Aleluia! Novo tempo, vinho novo, nova criatura, novo coração, coisas novas Deus está fazendo. A contagem das semanas gera expectativa. Quem tem expectativa que a partir desse jejum, Deus vai fazer o novo, Deus vai fazer coisas novas e grandes na sua vida? Se você tem essa expectativa, diga amém, Jesus. Profetiza comigo e diga: o meu Deus vai fazer coisas grandes e novas na minha vida a partir de hoje, em nome de Jesus.
Expectativa. Agora, irmãos, nós precisamos entender que quando eles contavam 7 semanas, 49 dias, e então no dia seguinte, que era o 50º dia, o dia de Pentecostes, aquele dia não era o ponto final, não era um dia onde se completaria o ciclo, mas era o dia onde se começaria um novo ciclo. O dia de Pentecostes não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Hoje não é o dia final deste nosso propósito, hoje é o dia inicial de um novo tempo de Deus para a nossa igreja, para a sua célula, para a sua vida espiritual. Eu vou repetir, nós não estamos esperando que hoje seja o dia final deste propósito. É o final do jejum, mas não é o final, não é o dia do final do propósito. Nós não estamos esperando que hoje, apenas hoje, o céu desça na terra e Deus manifeste a glória de forma sobrenatural apenas hoje, mas a semana que vem não aconteça nada, nas outras semanas todos esfriem. Não, a nossa expectativa e o dia de Pentecostes é que hoje seja o início de um novo tempo, e vai ser o início de um avivamento. Hoje o céu vai descer, mas terça-feira também, quarta-feira também, no templo e nas casas, a glória de Deus vai descer. Hoje é o início de um avivamento, hoje é o início de um novo tempo, hoje é o ponto de partida para uma grande obra de Deus na tua vida e na tua casa. Aleluia, Jesus! É hoje o começo, é hoje o início. Talvez alguns criam uma expectativa, hoje é o fim, hoje vai ser glorioso. Não, hoje é o começo. Deus está abrindo uma nova porta e um grande avivamento a partir de hoje. Os discípulos estavam lá reunidos no cenáculo, desde que Jesus ressuscitou. Na Páscoa Jesus ressuscitou, andou e apareceu aos discípulos por 40 dias e deu a eles uma instrução: fiquem na cidade, não saiam da cidade enquanto vocês não forem revestidos de poder. E eles ficaram na cidade, eles estavam reunidos orando, eles estavam esperando chegar o revestimento do Espírito Santo, para que então eles pudessem anunciar Jesus. Mas irmãos, eu tento imaginar, por exemplo, como estava o coração de Pedro, que era tão impulsivo, a ponto de pegar a espada e cortar a orelha do servo do sumo sacerdote no Getsêmani, quando chegaram para prender Jesus. Pedro, que era ousado para pedir ao Senhor: mestre, se és tu que está andando sobre as águas, manda-me ir ter contigo sobre as águas e eu irei. E Pedro andou sobre as águas. Eu imagino Pedro, depois de ter visto Jesus ressuscitado, ele viu Jesus vivo, depois de ter visto ele morrer na cruz e ser sepultado. Ele viu o túmulo vazio e anjos lá dentro dizendo: ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Pedro e os apóstolos viram as mãos perfuradas pelos cravos, as mãos de Jesus furadas. Eles viram o lado de Jesus que foi atravessado por uma lança. Eles comeram com Jesus após o Senhor ter ressuscitado. Eles viram. Irmãos, tente imaginar se você tivesse visto Jesus Cristo, o teu Senhor, o teu Salvador, o teu Deus poderoso, vencendo a morte, ressuscitado e junto com você.
O que você mais desejaria? Eu fico imaginando o que Pedro mais desejava naquele momento, era sair pelo mundo inteiro e anunciar: Jesus morreu por nós, mas Ele ressuscitou, arrependam-se e creiam nele. Mas ele não podia sair, ele tinha que esperar, ele tinha que contar os dias. Havia uma expectativa. Quando aquele dia chegar, não é o fim de um ciclo, é o início de um novo tempo. O dia de Pentecostes não marcou o final de um ciclo, marcou o início da era da igreja. O dia de Pentecostes representou para os discípulos o momento em que eles foram cheios do Espírito Santo e abriram a boca para começar a salvar o mundo inteiro. Esse dia vai marcar a sua vida e a nossa igreja para ser um novo tempo, e a partir de hoje uma revolução espiritual vai acontecer através da igreja. É o início. Diga comigo: Pentecostes é o ponto de partida, é o início de um novo tempo na nossa vida. Glória a Deus. Quantos estão preparados como um odre novo para receber esse vinho novo do Senhor? A partir de hoje você experimentará um vinho novo de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia diz aqui que o dia de Pentecostes era uma celebração ao Senhor. Deuteronômio 16:10 diz assim: celebrem então a festa das semanas ao Senhor o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor o seu Deus. Versículo 11: e alegrem-se perante o Senhor o seu Deus. Era uma festa. A Bíblia fala aqui sobre celebrar ao Senhor. A Bíblia diz aqui a respeito de se alegrar perante o Senhor. Ei, olha aqui para mim. Culto de celebração é uma festa para celebrarmos a presença do Senhor. Jesus está aqui no meio de nós. É gratidão, é alegrai-vos no Senhor. Eu sei que você pode ter propósitos na vida e ter sonhos muito grandes para conquistar, e Deus é fiel para te abençoar e te levar muito adiante. Eu sei que você pode estar enfrentando lutas e problemas nestes dias que tem levado você a chorar, ou a ficar preocupado ou triste com alguma coisa, mas eu quero te dizer que eu e você temos um motivo acima de qualquer outro motivo para nos alegrar no Senhor. Jesus perdoou os teus pecados, escreveu o teu nome no livro da vida, você tem a salvação, e por isso Jesus disse: alegrem-se, porque você tem a vida eterna. Alegria. Irmãos, nós estamos aqui para celebrar ao Senhor. Nós estamos aqui reunidos como igreja porque Jesus morreu por nós, Jesus perdoou os nossos pecados, Jesus nos deu a vida eterna, Jesus nos ama e Ele tem cuidado de nós. Nós estamos aqui não para ficar choramingando, dizendo: como a minha vida é difícil. Não, nós estamos aqui para saltar de alegria, para dizer: Jesus é bom, o meu Deus é fiel, eu vou celebrar, porque Ele tem feito muito mais do que eu preciso, do que eu imagino, do que eu pedi. Deus é bom demais para mim. Celebrem, olha a linguagem da palavra de Deus. Celebrem então ao Senhor, alegrem-se perante o Senhor, tragam uma oferta voluntária ao Senhor, conforme as bênçãos recebidas. Pentecostes fala de alegria e gratidão. Você tem motivos para agradecer a Deus hoje? Você tem 1000 motivos para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Agradeça ao Senhor e se alegre em Deus.
Se alegre. E olha como esse texto, em 2 versículos, fala 3 vezes assim: celebrem então a festa ao Senhor, o seu Deus. Depois diz: tragam uma oferta conforme as suas bênçãos ao Senhor, o seu Deus. E depois: alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus. Em 2 versículos, 3 vezes a expressão: ao Senhor, o seu Deus. Sabe por quê? Porque Ele não é o Senhor, o Deus apenas de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não é apenas o Senhor, o Deus de Elias e Eliseu, de Isaías e Jeremias, de Pedro, Paulo, João, Tiago, Mateus, Bartolomeu. Ele não é apenas o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, o meu Deus. Ele é o Senhor, o teu Deus. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Deus. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus que está conosco. Você não está sozinho. Ele é o Senhor, o teu Deus. Por isso a Bíblia diz: alegre-se diante dele, celebre o Senhor, porque Ele não é um Deus que está lá no céu, distante de qualquer pessoa. Ele é o Senhor, o teu Deus. Ele te ama e Ele está junto com você. Deus não abandona você. Você pode encher a boca, encher o peito e dizer assim: o Senhor é o meu Deus. Diga assim, fala com bastante alegria e ousadia: o Senhor é o meu Deus. Aleluia! Fale para quem está do teu lado: você conhece o Senhor, o meu Deus? Ele é grande, Ele é poderoso, Ele me ama, Ele ama você também. Ele é Pai, Ele é o Senhor, Ele é o advogado, Ele é o amigo, Ele é o ajudador, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. Aleluia, Jesus. Celebramos o teu nome com alegria, Senhor. Celebrem com alegria. Chega de desânimo. Essa semana faça um propósito: não reclame de nada, alegre-se no Senhor. Pare de choramingar, pare de se queixar da vida, alegre-se no Senhor. Você pode fazer esse compromisso com Deus? Preste atenção o quanto é difícil não reclamar e não murmurar de nada uma semana inteira. Mas Deus está mandando você se alegrar no Senhor. Alegre-se no Senhor. Celebre, é festa. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. E Ele é o teu Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, a festa de Pentecostes trazia o seguinte mandamento: alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus. Versículo 11: no local que Ele escolher para a habitação do seu nome. Diga comigo: no local que Ele escolher para a habitação do seu nome. Havia uma determinação de Deus, que eles deveriam celebrar esta festa, levar a oferta das primícias, se alegrar perante o Senhor, no lugar escolhido por Deus, para fazer ali habitar o nome do Senhor. Na época de Moisés, que escreveu o Pentateuco, e Deuteronômio faz parte, Deus ainda não tinha revelado qual era o local que Ele havia escolhido para fazer habitar o seu nome. Nós conhecemos a história que, então, na época do rei Davi tinha muita intimidade com Deus, o homem segundo o coração de Deus. Davi sentiu o desejo de construir um templo em Jerusalém, para que ali o nome do Senhor fosse honrado. Um templo em honra ao nome do Senhor. E Davi orou,
Deus gostou e aprovou o desejo do coração de Davi, mas disse para ele: você não construirá esse templo, mas o teu construirá esse templo em Jerusalém, para que o meu nome seja honrado, para fazer habitar ali o meu nome. E nós conhecemos a Bíblia então, que nos revela que o filho de Davi, o rei Salomão, construiu em Jerusalém o templo do Senhor, para ali o nome do Senhor ser honrado, e que fosse o templo para a habitação do nome do Senhor. Jerusalém, o lugar que Deus havia escolhido. E muitas coisas mostram claramente na Bíblia a importância de Jerusalém no plano de Deus. Quando Deus mandou Abraão sacrificar Isaque em holocausto, muitos anos antes de Jerusalém existir, Abraão foi para as montanhas de Moriá, e no monte que Deus havia determinado e escolhido, Abraão preparou o altar para sacrificar Isaque em holocausto. Aquele monte e aquele altar situam-se exatamente em Jerusalém, no lugar onde Salomão posteriormente edificou o templo para fazer ali habitar o nome do Senhor. Então Jerusalém é fundamental no plano que Deus tinha para Israel e para a humanidade. Jerusalém é chamada no Novo Testamento como a cidade do grande rei. Se você ler alguns salmos, por exemplo, o Salmo 122, você vê o quanto o povo de Israel amava e era apaixonado por Jerusalém. E eles diziam: Jerusalém está edificada como uma cidade bem compacta. Para lá sobem as tribos do Senhor. Lá estão estabelecidos os tronos do juízo do Senhor, os tronos de Davi. Salmo 137 fala sobre a paixão que o povo de Israel tinha por Jerusalém. E o salmista diz: ó Jerusalém, que a minha língua se apegue ao céu da boca, se eu me esquecer de ti. Olha o quanto eles amavam Jerusalém. Então Jerusalém era o lugar que Deus havia escolhido para fazer habitar o seu nome. Isso está relacionado a Pentecostes. Agora veja bem, irmãos, Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, mandou seus discípulos esperarem até que do alto eles fossem revestidos de poder, para cumprir-se a profecia de Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. Os discípulos esperaram, reunidos eles estavam orando até aquele momento. E no dia de Pentecostes, exatamente no dia dessa festa que nós estamos lendo as características dela aqui em Deuteronômio, Deus derramou o Espírito Santo sobre os discípulos. E aqui há uma mudança de aliança, há uma mudança de conceitos e da lei. E agora nós podemos entender qual é verdadeiramente o lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. Jerusalém era a sombra, mas o verdadeiro lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome, a sua presença, a sua glória, não é Jerusalém. O Novo Testamento nos revela. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3 e também no capítulo 6: não sabeis vós
que vós sois o templo do Espírito Santo. Irmãos, preste atenção, Deus habita em nós. Você e eu somos o templo do Espírito Santo. Então, o lugar que Deus escolheu para a habitação do seu nome, da sua presença gloriosa, este lugar escolhido por Deus é a minha vida, é a sua vida. Você é o lugar que Deus escolheu para derramar o Espírito Santo e para que Ele, o próprio Deus, habitasse em você. Aleluia! Diga assim comigo: o lugar que Deus escolheu para a habitação do seu nome é este aqui. Diga: sou eu. Eu sou o templo do Espírito Santo. Aleluia! Você é templo do Espírito Santo. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Lá em Jerusalém, há 2000 anos, Deus encheu a igreja com o Espírito Santo. Irmãos, o lugar que Deus escolheu para a habitação do seu nome não é Jerusalém, não é esse templo construído por mãos humanas, mas o lugar que Deus escolheu é você. Então, pare para pensar o quanto Deus pode fazer através da sua vida. Tem poder aí, tem unção, o nome de Deus habita em você, porque o Espírito Santo é Deus. Receba esta palavra, você foi escolhido por Deus, você não está aqui por acaso, não foi você que escolheu ser templo do Espírito Santo, foi Ele que escolheu fazer de você a habitação do Espírito Santo. Aleluia! Você não é um coitadinho, você é escolhido de Deus para uma grande obra. O que você pode fazer, se você deixar o Espírito Santo usar a sua vida? O que você pode experimentar, se você reconhecer: Deus escolheu esse lugar, essa pessoa que sou eu, para derramar a sua própria natureza, para derramar sobre mim o Espírito Santo, para habitar em mim. Aleluia! Aí quando você entende de verdade isso, nada pode deter você, o inimigo não pode deter você, os problemas não podem deter você, porque em Deus você se torna mais do que vencedor, você se torna cheio de poder e de autoridade, porque você é a habitação de Deus aqui na terra. Quem está entendendo a grandeza disso? O diabo tenta fazer as pessoas não entenderem isso, porque é muito forte, é muito grande. Paulo ora pelos efésios, para que Deus abrisse o entendimento deles, para que eles pudessem entender a grandeza do poder que opera dentro deles. Eu quero te dizer que há um poder sobrenatural, há a presença gloriosa de Deus habitando em você. Habita em você. Habita em você. Imagina o que você pode fazer, porque Deus habita em você. Ei, irmãos, não há mais tempo a perder. Deus te escolheu, Deus te escolheu. Você não está aqui por acaso, você não está aqui perdendo tempo, não. Deus escolheu você e Ele tem um grande propósito na sua vida. Quem escolheu Jerusalém? Foi Davi ou foi Deus? Quem escolheu você? Fale para quem está aí do teu lado: meu irmão, foi Jesus que te escolheu. Aleluia. E para encerrarmos, esse mesmo texto de Deuteronômio diz: no local que Ele escolher para a habitação do seu nome,
sozinhos devemos celebrar o Pentecostes? É isso que diz ali? Não. Junto com seus filhos, suas filhas, seus servos, suas servas, os levitas que vivem na cidade. E dá uma paradinha aqui. Olha só, seus filhos, suas filhas, seus servos, suas servas, os levitas. Isso está falando de comunhão. A obra de Deus não se faz sozinha. O reino de Deus não é individual, é família. Isso fala de unidade, isso fala de igreja, isso fala de célula. É junto. Ei, celebre o Pentecostes, se alegrando diante do Senhor, o seu Deus, no lugar que Ele escolheu. Mas não celebre sozinho, é junto, é unidade. O que a Bíblia fala sobre os discípulos no dia de Pentecostes? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Unidade, comunhão, igreja. Nós estamos aqui numa só fé, num só amor, num só propósito, porque temos uma só missão, que é ganhar esta cidade e o mundo para o Senhor Jesus Cristo. Comunhão, não é você sozinho. Agora continue a leitura. Com os levitas que vivem na cidade, quem mais? Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a esses decretos. Agora que Deus nos manda parar para nos lembrar de onde Ele nos tirou. Você foi escravo do pecado, você foi escravo do vício. Quantos de nós fomos escravos do diabo, do mundo? Mas Jesus nos salvou, nos perdoou. E Deus está dizendo: lembrem-se disso, obedeçam fielmente a esses decretos. Celebrem o Pentecostes com quem? Com os estrangeiros. Quem são os estrangeiros? São aqueles que não estão aqui no meio de nós, são os perdidos lá fora, são os que ainda não conhecem Jesus. Quem mais? Celebrem a festa com os órfãos. Quem são os órfãos? Aqueles que ainda não são filhos de Deus como nós. Todo aquele que recebeu Jesus Cristo se tornou filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Quantos lá fora ainda não conhecem Deus como seu Pai? Porque não reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador de verdade. Os órfãos, as viúvas, pessoas desamparadas, pessoas que estão sem esperança, que precisam da ajuda, que precisam do socorro de alguém. Então o Pentecostes também nos ensina a levantar os olhos e enxergar os perdidos. João capítulo 4, Jesus disse: ergam os vossos olhos e vejam os campos que estão brancos para a colheita. Irmãos, a cidade é um campo que já está branco, que já está pronta para uma grande colheita, e Deus nos envia para ganhar esta cidade para o Senhor Jesus Cristo. No dia de Pentecostes, havia comunhão entre os discípulos, os 120 estavam reunidos no mesmo lugar, na mesma fé, no mesmo espírito, e oravam pelo mesmo propósito. E os 120 foram cheios do Espírito Santo. Mas no mesmo dia de Pentecostes, em Atos 2,
Quando esses discípulos se levantaram para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, 3.000 se converteram, foram batizados, porque eles olharam para os perdidos, eles olharam para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas, e eles disseram: o Pentecostes não é só para nós, é para ganharmos os que estão lá fora. Hoje, você vai ser cheio do Espírito Santo aqui nesta Santa Ceia. Hoje, a igreja vai experimentar avivamento e unção do Senhor sendo derramada enquanto nós orarmos. Hoje você vai receber vinho novo de Deus sobre a tua vida, que é um odre novo na presença do Senhor. Mas a semana toda você vai abrir a tua boca e vai olhar para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para os perdidos que necessitam de Jesus, e você vai trazê-los para Cristo. Deus vai salvar, e vai ser uma grande obra de Deus através da sua vida. Quem crê, diga amém e se coloca de pé diante do Senhor. Aleluia!